noite, senhores telespectadores. Hoje para nós é um dia muito especial, ou uma noite muito especial, conforme a hora que nos estejam a escutar, porque temos connosco uma pessoa que não conhecíamos, é a primeira vez com quem contactamos, mas para nós é muito importante, porque é alguém que está relacionado, que está ligado, que dirige, que preside hoje ao Centro Espírita Luís de Gonzaga em Pedro Leopoldo. É uma figura para nós também, associação importante, Luís de Gonzaga, por esta semelhança também que tem com a iniciativa de Chico Xavier, já em 1927, quando criou o Centro Espírita Luís de Gonzaga em Pedro Leopoldo. Está connosco Célia Diniz, é presidente do Centro Espírita Luís de Gonzaga e também é uma das mães de Chico Xavier. E, portanto, é com muita alegria, com muito gosto e muita satisfação que nós temos connosco aqui nesta sua casa, de forma que vamos fazer um bate-papo, não é? Com Célia Diniz. Bem-vinda, irmã. Já tive a oportunidade de revelar a nossa alegria por tê-la connosco, mas quais são as primeiras impressões que tem da nossa terra e da nossa cidade? Olha, Portugal eu já conheci algumas cidades, e hoje é que eu tive a alegria de conhecer Viseu e fiquei agradavelmente surpreendida pela beleza da cidade, pela história, pela limpeza, pela cordialidade do povo e realmente tudo muito encantador. Eu estou encantada. Nós temos noção e seguimos de muito perto os filmes que têm a vida em torno da figura de Chico Xavier e naturalmente desse filme que foi o segundo filme que nós vimos, As Mães de Chico Xavier. Como é que aconteceu o espiritismo na sua vida? Eu nasci numa família espírita. Conheci o Chico na minha primeira infância. Meus pais eram amigos dele, meu pai era colega de serviço dele. Então eu nasci num berço espírita. E costumo dizer que sou espírita por nascença, mas por convicção, porque mais tarde eu realmente me interesso a me aprofundar cada vez mais no estudo da doutrina. Então assim eu chego ao espiritismo pelo berço e permaneço nele pela dor e pela necessidade. Sabe que, não sabe, eu vou-lhe revelar, dos primeiros livros que nós tivemos aqui em Portugal e naturalmente aqui em Viseu, foram livros de Chico Xavier, porque era uma época que saíamos da proibição do espiritismo em Portugal, não tínhamos livros da codificação, não havia, e então nós, particularmente Viseu, tivemos a grata satisfação de poder receber uma oferta de 400 livros da Federação Espírita Brasileira. A esmagadora maioria dos livros eram livros de Chico Xavier, poucos de outros autores, mas fundamentalmente Chico Xavier. E, portanto, para nós, a nossa ligação com o Chico Xavier já é muito antiga. O que é ter convivido com o Chico na sua infância, na sua juventude? Eu vejo isso como não como um privilégio, mas como uma responsabilidade muito grande, porque sabemos que muito é pedido de quem muito recebeu. E conviver com Chico, recebi muito mais do que merecia, aprendi muito menos do que necessitava. Mas foi uma bênção enorme. Hoje, quando eu olho para trás e rememoro tudo que lembro de ter convivido, visto, vivido ao lado dele, é que eu começo a imaginar como isto foi maravilhoso. E a gente que conviveu com Chico, a gente não se deu conta da intensidade da luz que brilhava ao nosso lado. Nenhum de nós pode dizer, conheci Chico Xavier. Conheço, não. Ele mesmo, porque ele não se deu a conhecer intimamente. Todas as coisas maravilhosas que aconteciam com ele não contava. Então, ele passou, nós passamos por ele, sem perceber a intensidade daquela luz. Nós temos a ideia que hoje começam a surgir alguns companheiros, alguns irmãos, que dizem que Chico disse, que Chico aconteceu, que Chico revelou, que deixou de revelar.
será que não há aí um pouquinho da tentação de pessoas quererem ser mais amigas de Chico do que são ou foram na realidade? Hoje eu comentava sobre esse aspecto com o Alexandre, na vinda para cá. O Chico tinha uma capacidade tão grande de nos amar e de nos aceitar, independente dos nossos limites, das nossas dificuldades, dos nossos equívocos. Ele nos amava tão incondicionalmente que cada um de nós corre o risco de achar que era o preferido, que cada um de nós se sentiu muito amado. Então, é um erro que podemos cair. Eu falava com o Alexandre sobre esse aspecto e de um outro aspecto, como deve ter sido terrível a solidão do Chico, que não tinha a bênção de poder conviver com seus iguais. Não é bom estar entre amigos? Não é bom estar entre iguais? Não é bom estar convivendo com pessoas que pensam como nós, sentem como nós? Chico não teve. Chico não teve a bênção de conviver materialmente com seus iguais. E nós todos, crianças espirituais, que o rodeavam, poderíamos equivocadamente ter a sensação de que éramos mais amados que os outros, porque nós não conseguíamos entender que aquele homem era capaz de amar a todos, sem acepção de pessoas, amar a todos incondicionalmente. Eu tenho uma experiência curtíssima, porque só estive junto de Chico, não posso dizer que estive com Chico, não, estive junto. Em 1992, episodicamente, porque ele não tem culpa nenhuma, não foi assim muito bem recebido na altura, mas tive meia hora, talvez, dentro da sala onde ele estava, e pude estar em silêncio, ouvir, consolar algumas mães, que até nem ouviam o que ele dizia. Eu recordo uma senhora que o meu filho, coitadinho, o meu filho, coitadinho, e Chico dizia, mas ele está bem, mas o meu filho, coitadinho, mas ele está bem. A pessoa nem ouvia sequer ele dizer que estava bem. E até estava com dificuldades na altura de falar, porque estava com uma prótese nova, com uma dentadura nova, e parece que lhe aleijava as gengivas. E eu, a certa altura, porque estava já há muito tempo lá, pedi, tudo bem, eu só quero uma fotografia para o Jornal Espírita. E ele, quando olhou uma fotografia para o Jornal Espírita de Portugal, ele parece que sorriu e disse Portugal, e começou a fazer uma descrição. Curiosamente, lembra-me, quantos habitantes tem Portugal? 10 milhões? Olha, nós somos 81 vezes maior, podemos ter 900 milhões. 800 e tal milhões, e mais algumas relações sobre a Rainha Santa, que não é nada de que dizer assim, disse-me a mim particularmente, revelou-me que a Rainha Santa, não revelou nada, falou de uma forma, enfim, muito simpática e muito alegre, de repente parece que me deixou de ter dores na boca, e falou durante alguns minutos sobre Portugal. Não me revelou nada. Olha, quando eu desencarnar, vai acontecer isto, então não sei o quê. Não. Revelou aquela. Foi muito agradável essa conversa. E realmente, ele ofereceu 2 caixas de pagelas para nós trazermos para a nossa instituição. Mas foi uma figura tão simples, tão simples. Curiosamente, estive nesse lugar, na cadeira, no espaldar da cadeira onde me tinha sentado para tirar a fotografia com ele. Estive exatamente no mesmo espaldar, agora sem ele, não é? Embora alguns companheiros dissessem que parecia que ele estava ali sentado. Bom, é curioso porque eu às vezes vejo pessoas dizer, porque o Chico disse-me que isto ia acontecer, porque o Chico disse-me que aquilo ia acontecer. Quando eu não acredito que ele possa ter dito muitas das coisas que vêm sendo reveladas. Ele falava assim, às vezes, um dia ele falou assim na mesa de almoço, vocês entenderam bem, porque ele era enérgico às vezes, vocês entenderam bem o que eu disse? Vocês entenderam bem? Porque eu tenho pavor dessas pessoas que saem por aí dizendo. Porque Chico Xavier falou sem que eu tenha falado. Então ele olhou bravo para mim. Eram umas 6 pessoas na mesa. E ele olhou bravo. Vocês entenderam bem o que eu disse? Então isso me pontuou.
Isso me deu uma noção do que o mínimo que eu posso fazer é ser muito fiel e só repetir o que eu tenho certeza que entendi que ele falou. Porque eu não posso, por honra do meu pai, por respeito ao Chico, eu não posso colocar palavras na boca do Chico. É muito Não difícil. posso. Eu não posso, eu não conseguiria conviver com a ideia de ter criado uma nova história. E não tenho, o senhor me perguntou, e eu não tenho notícias de que estejam fazendo isto por aí. Não tenho notícias a este respeito. Eu não estou fazendo isto. Sim, isso eu sei. Isso eu sei. O que é ser uma das mães de Chico Xavier? Foi uma oportunidade extraordinária para a minha vida, porque o diretor executivo do filme teve a delicadeza de passar o filme para que eu e meu marido víssemos antes da finalização e antes do filme realmente ir a público. Porque alguns aspectos psicológicos da nossa personalidade havia sido mudada e ele precisava da nossa autorização. Meu querido, reuni parte da minha família, que deu 60 pessoas. Minha família, quando eu juntava irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, dava mais de 100 pessoas. Reuni os 60. Vamos assistir ao filme. Quando a gente sentou ali e começamos a assistir o filme perto do produtor, a emoção tomou conta de todos nós, porque aquela dor estava enterrada em algum lugar secreto do meu coração. E ter a oportunidade de ver a minha história com um certo distanciamento emocional por causa do tempo, foi uma fonte de autoconhecimento muito grande que me ajudou profundamente a entender aquela dor e poder falar dela depois, falar nela depois, na tentativa de ajudar outras mães. Então aquela bênção de me ver, de ver a minha vida, a minha história retratada e poder assistir e avaliar foi fundamental para que eu compreendesse as mães. Porque ali no filme eu vi uma jovem de 33 anos. Como que uma jovem se sente ao ver, apesar de toda a fé, de ver a sua vida desmoronar. Eu pude dimensionar realmente o tamanho dessa dor, sem menosprezá-la. Porque a nossa fé não pode nos levar a menosprezar a intensidade dessa dor. Porque nós corremos o risco, hoje, de termos uma empatia ao contrário. Vou explicar com o que sofre. Uma pessoa chega na casa espírita e diz: eu estou com tal e tal e tal problema. Em vez de você se colocar no lugar da pessoa e entender a incipiência espiritual, intelectual daquela pessoa, no sentido de compreender as leis da vida, em vez da gente se colocar no lugar da pessoa, a gente quer que a pessoa se coloque no nosso lugar. Nós, que estamos com 40 anos de estudo da doutrina, que já entendemos as leis da vida, que já entendemos o planejamento reencarnatório, a escolha das provas, entendemos por que sofremos, esse patrimônio que a gente comentava, que nós somos detentores. E a gente olha para um que sofre e diz: você tem que resignar, você tem que aceitar, você tem. E o outro não tem nada. O outro não tem dentro dele o conhecimento que nós temos. Como exigir que o outro esteja inteiro? Então, quando eu lembro da minha dor,
Isso me ajuda. Chico Xavier dizia: minha filha, nós que estamos com a perna amputada, não temos o direito de menosprezar a dor de quem está com a unha do mindinho encravada. Porque às vezes a gente olha, uma pessoa chega dizendo, por exemplo, eu estou desesperada, meu cachorrinho morreu. Eu recebi. Meu coração dilacerado. Chega uma pessoa para atendimento fraterno, olha, eu vim cá porque eu não estou suportando, meu cachorrinho morreu. E eu pensava, meu Deus, ela não sabe o que é dor. Mas aquela era a dor dela, a dor maior. Aquela dor que ela foi buscar, não Célia, não Luiz Gonzaga, ela foi buscar Jesus. E ela tinha que encontrar Jesus ali. Então, nós espíritas não podemos menosprezar a dor, não. Ela existe e dói. Ela existe e dói. Então, a gente não pode ter essa empatia, ao contrário. Eu me lembro quando Chico Xavier, como é que ele nos recebia? Eu chegava lá, meses depois da partida do meu filho, e ele podia até pensar assim, puxa, ela já podia estar melhor, ela já podia estar mais equilibrada, puxa, ela tem bagagem para estar bem melhor, ele podia até pensar. Mas ele não cobrava de mim uma postura madura. Ele abria os braços e dizia, minha filha, como está doendo em nosso coração a saudade do filhinho, não é? Como está doendo no nosso coração. Aquilo era empatia. Aquilo era entender a minha incipiência espiritual. Aquilo era compreender o meu limite. E ele nunca apontou o dedo e disse, você tem que conformar, você tem, nunca. Ele amava, ele acolhia. Isso que a gente tem que aprender a fazer na casa espírita. Amar sem julgar o sofrimento. Não interessa de onde veio o sofrimento. Não interessa se o sofrimento é fruto de um capricho, de uma ambição, de uma arrogância. Não interessa a origem do sofrimento. É um sofrimento. Assim que Chico nos acolhia. Não interessa se nós estávamos sofrendo pela própria ignorância. Não interessa, a gente estava sofrendo, ele acolhia. Isso que eu tento aprender com Chico. Como vai o movimento na sua cidade? Vai muito bem. Vai muito bem. A Aliança Municipal Espírita faz um trabalho maravilhoso através do presidente John Arley. Os centros espíritas, nós tivemos os professores ali, não é? Não é possível que Pedro Leopoldo não soubesse lidar com o movimento espírita. Porque se nós não cuidarmos da pureza doutrinária, do espiritismo nascente, se nós não mantivermos aquela simplicidade do princípio, nós vamos dar trabalho para a espiritualidade maior poder se reunir e promover a vinda da quarta revelação para restaurar o espiritismo primitivo. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que cuidar para que não nos percamos nos meandros das modernidades. Sem o pragmatismo, sem o fundamentalismo, mas nós precisamos de preservar as nossas origens. Mas as notícias que nos chegam não são muito abonatórias digamos assim, do pós-Chico Xavier, da crise que se instalou e das dificuldades que tem passado o movimento espírita brasileiro. Olha, eu aprendi que em todas as situações existe o lado bom a ser focado, a ser olhado, a ser observado.
E Chico me disse uma coisa que eu não posso me esquecer. Ele me disse assim: minha filha, o mal não merece comentário. O mal não merece comentário em hipótese nenhuma. E pela terceira vez ele continua a frase: o mal, minha filha, não merece comentário em hipótese nenhuma mesmo. Então eu não sei de que crise o senhor está dizendo. Não, há uma grande crise. E não vamos, em nome disso, fechar os nossos olhos para a realidade, fechar os nossos olhos para as reflexões que devem ser feitas, fechar os nossos olhos para o que pode sempre ser melhorado. Eu prefiro te falar que ando aquele Brasil todo e me encanto de encontrar jovens de 30 e poucos anos, 40 anos, fundando casas espíritas, com todo o conhecimento da essência da doutrina. Eu vejo e eu pergunto, como perguntei para um deles um dia desse na Zona da Mata: como você fez esse trabalho? Aos 17 anos, ele funda uma casa espírita numa cidade extremamente voltada para outras escolas religiosas, a família dele voltada para outra escola religiosa, e ele aos 17 anos funda uma casa que está há 30 anos de pé. Ele tem 47 anos hoje, está com a casa há 30 anos, um trabalho maravilhoso, infância, mocidade, cursos, mediunidade, aquela maravilha. E eu falo, isso assim não vale, você é espírita reencarnado. Então, os espíritas da primeira hora estão voltando. Eles estão voltando e mandando ver, fazendo coisas maravilhosas. Vejo jovens e o futuro está aí. Não importa o erro que nós tenhamos feito. A moçada que está chegando aí, está chegando linda. Mas o que eu constato é o seguinte, é que em tudo, não é? Nós vemos as grandes cadeias televisivas reservarem 90% do seu noticiário aos dramas, às tragédias, às bombas e muito pouco aos casos altruístas. E dão-me conta que dentro do próprio movimento espírita há um bocadinho esse espírito, quer dizer, privilegiar a crítica, o erro, e dando a impressão que uma minoria ruidosa, né, é a maioria avassaladora. Sim. E nós não damos muita importância à divulgação da realidade daqueles que trabalham. Sim. Positivamente. Aquele centro anônimo, com aquele presidente anônimo, com aquele grupo que o movimento espírita não conhece, o movimento espírita nem sabe que existe, mas que está ali naquela comunidade plantando a semente e realizando o seu trabalho maravilhoso, obscuramente. Se calhar é o nosso fraco, é não darmos importância às coisas boas e darmos mais importância às pouco que existe de mal. Quando as pessoas me chamam para ir, lá na minha cidade, perto da minha cidade tem um centro, que eles me convidam para ir lá domingo de manhã. E eu não dirijo mais muito longe, e então, aliás, o meu carro está sem seguro, eu não gosto de sair da estrada para a estrada com ele assim. Eu levanto 6 horas no domingo, pego o ônibus, chego lá na rodoviária 7 e pouco, algum amigo da casa me busca, me leva para o centro para eu falar para 30 pessoas. Aquele centrinho humilde, aquele pessoal ali carinhoso, aquele grupinho pequeno, que delícia! Isso é espiritismo. Que espiritismo lindo! Como é lindo! Como foi lindo hoje aqui na sua casa falar para 600 pessoas. Que lindo que é isso! É tudo lindo. De qualquer jeito é lindo. Só para nós o tempo é que não é muito lindo, porque vai se escoando à medida que a gente vai falando naquilo que nos apaixona. Pois eu quero reiterar a nossa alegria, a satisfação por tê-la connosco, por poder estarmos aqui a partilhar com os nossos telespectadores
as suas experiências, prometer que no futuro, quando cá voltar, teremos um programa mais alargado, com outros intervenientes, né? Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com o senhor. Eu que agradeço a honra de estar sendo entrevistada pelo senhor. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa de trabalho que tivemos aqui hoje. Olha, eu agradeço igualmente, em nome de todos nós, de toda a nossa instituição. Desejamos que regresse bem ao Brasil, encontre os seus todos bem, mas que volte rápido, nós ficamos à espera. E assim, senhores telespectadores, esperamos que tenha agradado esta nossa conversa, despretensiosa, não temos nenhuma pretensão de ser a Globo ou de ser qualquer estação televisiva famosa, mas tão somente a simplicidade de falar destas coisas que nos apaixonam, falar da doutrina espírita, falar do amor que deve estar em movimento em todos os nossos corações. Muito boa noite, muita paz para todos e até breve, se Deus quiser.